Meus queridos, eu cumprimento a todos mais uma vez com a paz do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Estamos aqui para darmos continuidade com os nossos subsídios da nossa EBD, Escola Bíblica Dominical. A você, meu amigo aqui de Presidente Pitácio Região, você é o nosso convidado a estar presencialmente conosco em nossa Igreja Evangélica Assembleia de Deus, Ministério do Belém, na Rua Cuiabá 146, ali em nossa sede, em frente ali à Caixa Econômica Federal, todos os domingos às 8h30 da manhã. E também no bairro da Vila Esperança, onde nós estamos, você pode estar conosco na Rua Antônio Valonço Lopes, 2034, no mesmo horário, às 8h30 da manhã. Essas aulas virtuais, elas não substituem as aulas presenciais. É importante que você, aluno, professor, seja alguém assíduo, participante ativo de nossa EBD, onde nós crescemos juntos e aprendemos a palavra do Senhor. Estivemos a lição passada, que foi a lição de número 6, e falou sobre esse relacionamento entre o bom pastor e as suas ovelhas. Falou sobre esse relacionamento de Cristo. Quando nós estudamos aí alguns capítulos de João, houve-se um grande alvoroço, ali no capítulo 7. Depois, Jesus, ele veio no capítulo 8, ali trazendo aquele sermão, sobre aquela mulher adúltera, e trouxe muita repercussão. E aí depois vem o capítulo 9, onde mostra a cura do cego de nascença. Ele foi curado por Jesus. E também houve-se uma grande repercussão, que até esse moço, ele foi até expulso do templo. Ele foi expulso. E veja que Jesus, por causa do conflito entre os fariseus. Então, é nesse contexto que o capítulo 10 é apresentado. Jesus se apresenta como esse bom pastor, que vai atrás das ovelhas, daquela que está perdida, daquela que está ferida, e que precisa ser resgatada para o Cristo. E aí Jesus conta algo como parábola, mas como trazendo uma ilustração, não mesmo um teor de parábola, mas uma ilustração, uma comparação entre o bom pastor e o mercenário. Quem que era o mercenário? O mercenário era aquele que era contratado para cuidar das ovelhas. Só que o mercenário, ele agia mais pelo profissionalismo, por causa da sua profissão. Ele não tinha cuidado das ovelhas. Queria só os recursos das ovelhas. Queria só os benefícios das ovelhas. Mas não tinha cuidado das ovelhas. E Jesus traz um contexto pastoril ali, da cultura dos judeus, em que existia um porteiro e o bom pastor. E o pastor, mas Jesus significa como bom pastor. Perceba que o porteiro, ele tinha a mesma finalidade do pastor. Enquanto o pastor estava ausente, o porteiro ficava ali, cuidava, vigiava e guardava ali as ovelhas. E na ausência do Senhor Jesus, nós somos suas ovelhas. E nós temos esse bom pastor que é Jesus. Na ausência dele, nós temos o quê? Nós temos aqui o Espírito Santo. Ele faz o mesmo papel do pastor. Dá acesso às ovelhas, dá entrada para as ovelhas. Ele cuida das ovelhas. Assim, hoje nós temos esse Espírito Santo que nos leva à pessoa de Cristo, que nos leva a Deus, que nos dá acesso, que nos conduz. Quando nós vemos o Salmo 23, é o salmo do pastor, que Davi era pastor, e ele traz uma comparação que Deus é o seu pastor. Ele diz, o Senhor é o meu pastor. O Salmo 23 fala de provisão, proteção, direção, instrução e descanso. Davi está dizendo no Salmo 23, o mesmo cuidado que eu tenho por essas ovelhas, de dar pasto, pastos verdes, todos esses cuidados, eu quero esse mesmo cuidado comigo. Então ele está dizendo, Senhor, cuida de mim, então, o mesmo cuidado que eu tenho com essas ovelhas. O Davi tinha conhecimento de causa como que era, porque ele foi um pastor também de ovelhas e da nação de Israel.
Então, queridos, é importante nós entendermos que Jesus, ele é o nosso bom pastor. O mercenário, não. O mercenário, quando as lutas e as provas vêm, ele abandona as ovelhas. Ele deixa os predadores, os animais ferozes, os lobos, atacarem e devorar as ovelhas. Porque o mercenário não é pastor. Ele não tem cuidado das ovelhas. Veja que João ali, o capítulo 7, capítulo 8 e o capítulo 10 ali, principalmente no versículo 22, é enfatizado ali uma festa da dedicação, que é chamada de festa das luzes, que tinha todo o contexto, a festa do tabernáculo, de água também, né, na festa do tabernáculo, havia todo um contexto ali, das pessoas ir lá no tanque Siloé, buscar água e fazer toda aquela liturgia até o templo, derramar água ali no altar. E Jesus, no capítulo 7, se identifica como essa fonte da água viva. O Espírito Santo é como essa fonte da água viva. Ele disse para aquele que cresce. Então, essa Chanukah aqui, que é essa festa da dedicação, envolvia água e luz. E é o que Jesus fala exatamente entre os capítulos 7 até o capítulo 10. Perceba-se, então, que falou sobre esse relacionamento entre o bom pastor e as suas ovelhas. E hoje, estamos com a lição de número 7, que vai nos falar sobre o título Eu sou a ressurreição e a vida. É importante o professor ou a professora enfatiza-se, queridos. Dois temas vai precisar vocês enfatizarem. Primeiro, ressurreição. O contexto vai falar ali em João capítulo 11, a qual vai enfatizar a ressurreição de Lázaro. Quando nós falamos sobre ressurreição, eu preciso entender que existe e existiu várias ressurreições no Antigo Testamento e no Novo Testamento. Houve-se algumas ressurreições. No Novo Testamento, podemos dizer que houve mais ressurreições, teoricamente dizendo, mais ressurreições do que no Antigo Testamento. Então, pega papel e caneta e anote que eu vou passar algo aqui, algo muito importante, muito relevante. Todo professor precisa saber disso. Porque tem pessoas que se ocultam, tem medo de passar as verdades para as pessoas, mas aqui não. O que for de melhor, o que eu pesquisei de melhor, eu quero transmitir para vocês aplicar isso na sala de aula. Eu disse que 2 temas. Vai ser muito importante falar ressurreição e vida. Daqui a pouco vamos falar sobre ressurreição. Anote aí que houve no Antigo Testamento, houve 3 ressurreições. A primeira, a ressurreição do filho da viúva de Sarepta, que está lá em 1 Reis, capítulo 17. Segunda, a ressurreição do filho da Sunamita, lá em 2 Reis, capítulo 4. Terceiro, a ressurreição daquele homem que foi sepultado na sepultura de Eliseu, 2 Reis, capítulo 3. Então, essas foram as 3 ressurreições realizadas no Antigo Testamento. Estou falando de ressurreições que a Bíblia nos mostra. E no Novo Testamento, podemos dizer também que houve 7 ressurreições. 7 ressurreições. A primeira é a que vai ser trabalhada na lição, que é a ressurreição de Lázaro, que está lá em João, capítulo 11. A segunda, a ressurreição do filho da viúva de Naim, que está lá em Lucas, capítulo 7. A terceira, da filha de Jairo, aquela adolescente, está lá em Marcos, capítulo 5. A quarta ressurreição, a ressurreição dos santos do Antigo Testamento, está lá em Mateus, capítulo 27. A quinta ressurreição é a ressurreição de Dorcas, que está lá em Atos, capítulo 9.
A sexta ressurreição é a ressurreição do jovem Eutico, que está lá em Atos, capítulo 20. E a sétima ressurreição é a ressurreição de Jesus Cristo, em Mateus 27. Todas essas pessoas, queridos, que foram ressuscitadas, tanto no Antigo Testamento quanto no Novo Testamento, ressuscitadas, elas voltaram a morrer. Mas Jesus não. Jesus ressuscitou e continua vivo eternamente, porque não voltou a morrer. A morte não pôde segurar Jesus, porque nele não houve corrupção. Jesus foi o único que ressuscitou e continua vivo até hoje. Todos esses que morreram e foi salvo estão ainda aguardando a ressurreição do arrebatamento do Senhor Jesus Cristo. Anotou aí? É algo muito importante você entender. Então, enfatizo essa palavra ressurreição. Ressurreição. A segunda palavra que precisa ser falada nessa lição é a palavra vida. Quando falamos sobre vida, eu preciso entender que existe a bios, que é a vida biológica. Por isso que vem da palavra biologia, que estuda a vida e os seres vivos. Né? A biologia estuda a vida e os seres vivos. Então a palavra bios vem da palavra vida, que é a chamada de vida física, essa vida natural. Já falamos aí alguns vídeos, mas sempre é bom lembrarmos que o ímpio, ele nasce uma vez e ele morre duas. Nascimento natural e ele morre fisicamente e ele morre espiritualmente, que é a separação de Deus. E aí chamamos a segunda morte, a morte eterna, que é a separação definitiva de Deus, que é depois do juízo final. E vai ressuscitar com um corpo inglorioso, sem glória, para a condenação. Mas o cristão, ele nasce duas vezes. É o nascimento físico e o nascimento espiritual. Nascer de novo da água espiritual, lá em João capítulo 3. Já falamos sobre isso. Então, o cristão, ele nasce duas e morre uma. Exceto, coloca entre parênteses aí, morre uma. Por quê? Porque se ele passar e chegar até o arrebatamento da igreja, se nós chegarmos, nós não vamos morrer. Olha o privilégio de sermos cristãos, são seguidores de Cristo. Então, a segunda vida é Zoe, que é uma vida espiritual. É importante nós entendermos isso, porque a palavra-chave que vai girar em todos os tópicos é a palavra vida. Então, é importante nós enfatizarmos também essa palavra vida. Tópico 1 vai falar sobre esse propósito de Jesus, né? O propósito de Jesus, ou seja, esse recebimento da notícia sobre Lázaro. Jesus estava em Jerusalém, mas lá no capítulo 10, lá, a partir do versículo 40, nós vamos ver que Jesus, queridos, lá no capítulo 10, o versículo que nós vamos ver, versículo 41, 40 e 41, vai mostrar Jesus indo ali para o Rio Jordão, aonde havia feito o batismo. Jesus estava, quando recebeu essa notícia, estava lá próximo ao Rio Jordão. Perceba, queridos, que quando recebeu a notícia, ele já não estava mais em Jerusalém, estava ali ele estava além do Rio Jordão, mano. E vai o mensageiro até Jesus levar essa notícia. Daqui a pouco eu vou falar sobre esse conflito aí do mensageiro. Jesus, quando recebeu essa informação, perdoe, perceba que ele ficou ainda 2 dias no lugar onde ele estava. E quando chegou lá, já se fazia 4 dias. Lázaro agora já não estava enfermo, ele estava
morto. E segundo a ciência, 4 dias nem mesmo sangue tem mais. Mas o que criou a vida também criou o sangue, né? É importante nós entendermos isso. O Lázaro significa Deus é o meu socorro. Olha só, você precisa entender isso, que Deus é o teu socorro. Por quê? Quando foi levado a notícia até Jesus, perceba que a notícia foi dada, João 11, foi dado que está enfermos a quem tu amas. Ou seja, não está falando que é Lázaro que ama Jesus, mas está falando baseado no amor que Jesus tem por Lázaro. Aqueles queriam confrontar Jesus. Em outras palavras, eles estão dizendo assim: Jesus, você vai deixar quem tu ama na mão? Jesus, vem logo aqui resolver os nossos problemas, os nossos conflitos. Na mente deles, eles entendiam que sabe por que Jesus ama Lázaro e eles? Sabe por que Jesus ama a Lázaro? Ia resolver as coisas na hora ou do jeito dela, ia resolver na hora. Mas às vezes as coisas não é assim, queridos. Muitas coisas fogem do controle da minha e da sua vida. Mas isso não, ser amado de Jesus não significa ausência de luta e provações e dificuldade. Então é importante nós entendermos isso. Né? É importante nós entendermos isso. E Jesus então vai a Betânia e quando chegou lá, se fazia 4 dias. O ponto 2 fala desse desapontamento de Maria e Marta. Né? Jesus, ele ia lá sim, mas ele ia não no tempo deles, mas ia no tempo de Jesus. Veja que não se concretizou, né? Algo que ela queria que resolvesse naquela hora. Perceba que a vontade de Deus ela é soberana. Muitas vezes as coisas fogem do nosso controle. As circunstâncias parecem não favoráveis. Mas é porque Deus tem algo grande sobre a minha e a sua vida. Muitas vezes as provas vêm, as lutas vêm, queridos. Hoje nós temos aí a chamada teologia da prosperidade. De que você não pode sofrer. De que você não pode ficar doente. Se você ficar doente é porque está em pecado. E alguns começam a falar, tá assim porque falou mal de mim. É os farisaísmo terrível. E nós sofremos muito com isso. Mas o Senhor nos prova como provou aquela família porque Ele nos ama. Miller Parley, né? Miller Parley, ele diz que pelo menos sofreram pelo menos 3 provas, Marta e Maria. A primeira prova foi da ausência do Senhor Jesus, de que Ele não estava lá. A segunda prova foi da demora, porque Jesus foi demorado, não foi na hora que eles queriam. A terceira prova foi a perca do irmão, ele ter morrido, porque até então ele estava doente. Então houve essas provações. Eu sempre digo, a mãe águia, quando quer ensinar o seu filhote alguma coisa, algo novo que ele nunca experimentou, antes a mãe águia vai provar o seu filhote. A mãe águia, quando faz o ninho, ela tem o seu filhote, ela faz o ninho com as pontas pro lado de fora, assim, ó, espetando. E ela traz comida na boca, vai trazendo comida na boca. Então tudo que o filhote tem, ele vai recebendo da mãe águia. Mas chega uma hora que a mãe águia está dizendo assim, filho, você tem que aprender a caçar, você tem que viver suas próprias experiências, você tem que voar. E eu quero ensinar você algumas coisas. Mas chega-se um tempo que o filhote não quer, porque tudo que ele tem vai recebendo na boca. E tem muitos assim hoje, é o comodismo. Mas chega-se um momento que o filhote ali da mãe águia vai ficando acomodado e não quer sair do ninho. Então a mãe águia, como estratégica, aquela visionária, ela pega aquelas pontas de fora e coloca aquelas pontas dentro do ninho. E agora os filhotes vão sentar ali e vai sentir um desconforto, algo incomodando a sua vida, algo furando, dando dor, espetando. E aí o filhote entende. Está na hora de eu aprender a caminhar com as próprias pernas sozinho.
Está na hora de eu aprender a voar. E aonde começa a voar. Ou seja, a mãe vai ensinar, mas eu tenho uma prova. É assim, na escola da vida, primeira lição, depois a prova. Na escola divina, primeira prova para aprender a lição. Essa família foi muito provada. Mas Jesus chegou ali no tempo e no momento certo. E queridos, um grande conflito desse mensageiro. Porque o mensageiro ele vai com a notícia de que Lázaro está morto. Lázaro está doente. E aí ele vai até Jesus e recebe a mensagem de Jesus. Jesus havia falado que aquela enfermidade não é para a morte, mas para a glória de Deus. E o mensageiro vai com essa mensagem. Imagina agora esse mensageiro chegando lá. E quando ele chega lá, já não é mais uma enfermidade, mas é a morte. Sabe por que demorou? Porque Jesus tinha um propósito maior. Ele não queria fazer apenas uma cura. Ele queria fazer uma ressurreição. E o maior pobreza e a bênção maior não é o milagre da ressurreição. O maior milagre que Jesus queria fazer é curar o coração incrédulo daquelas pessoas. Que depois queria matar Jesus, mata Lázaro também. As pessoas não creem no milagre. Não fica achando, se prendendo em milagre, que é o milagre que vai fazer as pessoas se salvar. Os milagres são secundários. A prioridade é a salvação da nossa alma. Então o mensageiro entra em conflito. Porque ele vai com a mensagem de que Lázaro está enfermo, mas quando ele volta, do que ele está vendo é morte. E aqui um conflito entre esse mensageiro, que talvez esse conflito pode ser entre mim e você. Eu estou crendo naquilo que eu estou vendo, ou eu estou crendo naquilo que eu estou ouvindo de Jesus? Você crê naquilo que você ouve, ou você crê naquilo que você está vendo? Você está crendo na mensagem, ou crê na situação que está diante de você? Reflita aí. Reflita aí. Essa enfermidade não é para a morte, mas é para a glória de Deus, para que o Filho do Homem seja glorificado. Ponto 3, o tempo divino. Chegou lá, que foi no tempo de Deus. As coisas não é na minha hora. Jesus queria trazer algo maior, né, para aquela família. Trazer um consolo para aquela família. Ele queria algo maior. Então não podemos crer no que estamos vendo, mas no que nós estamos ouvindo. O tópico 2 fala desse encontro de Marta com Jesus. Esse encontro, queridos, é muito relevante. Há algo glorioso, especial nesse encontro para nós aprendermos, né? O que Jesus quis, na verdade, ensinar a Marta, porque Maria ficou em casa. Porque aqueles que não buscam Deus, na hora do desespero, pode ser os primeiros a buscar. Mas há uma diferença aqui entre Marta e Maria. Perceba que o maior diálogo aqui é com Marta. Perceba que quando acontece o fato, Jesus está indo para lá, a primeira encontro é Marta. Só que há uma diferença entre Marta e Maria. Maria, ela aparece na Bíblia pelo menos umas 3 vezes. Sempre que ela aparece é aos pés do Senhor Jesus. A primeira vez, Lucas 10, aos pés de Jesus para aprender. A segunda, em João 11, aos pés de Jesus para adorar, se lança aos pés para adorar. A terceira, João 12, aos pés de Jesus para agradecer. Lázaro vivo, Maria adorando. Lázaro morto, Maria adorando. Lázaro ressuscita e Maria está adorando. Isso é muito importante para nós entendermos. Há uma diferença entre Marta e Maria. Quando Marta ela vai até Cristo, que ela chega lá, né? Ela diz assim, João 11, 21. Disse-lhe, pois, Marta a Jesus, Senhor,
Se estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. Perceba que ela olha na prerrogativa do passado. Se estivesse aqui. Mas olha o versículo 22. Mas também eu sei que mesmo agora, tudo quanto pedires, Deus te concederá. Prerrogativa do presente. Mas ela crê que Jesus pode fazer. Mas olha o versículo 23. Declarou-lhe Jesus, teu irmão há de ressurgir. Né? Teu irmão há de ressuscitar. Prerrogativa do futuro. Jesus disse e faria um milagre na vida dessa família. Só que lá, quando ela vai até o Senhor Jesus, a reação de Marta é completamente diferente da de Maria. Marta apenas fala assim, se eu tivesse aqui, meu irmão não teria morrido. Maria repete a mesma coisa, mas uma atitude diferente. João 11:32. Quando Maria chegou ao lugar onde estava, ao vê-lo, lançou-se aos seus pés, dizendo, Senhor, se estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. Ou seja, falou o mesmo que Marta falou, mas ela se prostrou aos pés de Jesus. Mas Marta não se prostrou aos pés do Senhor Jesus. Porque o segredo da minha vitória está em nós estarmos aos pés do Senhor Jesus. Então vamos ser como Maria. Não vamos ser como Marta, apenas ansiosa, distraída e preocupada. Vamos ser como Maria. As lutas e as provas chegam, vamos estar aos pés do Senhor Jesus. A bênção chega, vamos estar aos pés do Senhor. Estamos na luta, na prova, vamos estar sempre aos pés do Senhor. Jesus Cristo. Então chegou ali no tempo certo. Depois veio esse encontro. Ponto 2. Quando Lázaro ressuscitará? Eles estavam olhando a prerrogativa do futuro. Mas Jesus está falando que ressuscitaria Lázaro daquela sepultura fisicamente. Sabemos que tem uma promessa da ressurreição no futuro. Mas Jesus está falando para a realidade daquele instante, daquele momento. Nós cremos na ressurreição dos santos, como o judaísmo, os judeus entendiam. Mas ele está falando aqui dessa ressurreição de Lázaro à vida, a realidade. Ponto 3, promessa de vida. Jesus vai dizer, eu sou a ressurreição e a vida. Eu já falei aqui sobre ressurreição e também já falei sobre vida. Jesus diz, quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Então, queridos, porque ele disse, João 14,6, eu sou o caminho, a verdade e a vida. A vida está nele. Ponto 3, fala da doutrina bíblica da ressurreição do corpo, a ressurreição do corpo. Nós fizemos ênfase sobre a ressurreição do corpo, que é no arrebatamento da igreja. Todos os santos justos do Antigo Testamento serão ressuscitados. Quando Jesus vir soar a trombeta, os mortos ressuscitarão. E os vivos, que ficarem até lá, serão apenas transformados num piscar de olhos. Estará para sempre com o Senhor. Definitivamente. Porque quem está hoje salvo está no paraíso, mas está parcialmente, não está completo, porque não está com o corpo. Está espírito e alma. Mas quando eu vim, vai se completar espírito, alma e corpo, está para sempre na presença do Senhor. E esses os ímpios ressuscitarão em um corpo em glória, em corpo sem glória, somente para condenação. E aí, ponto 2 da morte, para a vida, nunca morrerá, Jesus diz. Ele está falando que quando estiver eternamente com Deus, nas mansões celestiais, nunca morrerá. Existe algo, queridos, que eu lembrei que dia 5 agora, de maio, minha mãe fez 5 anos que faleceu. Minha mãe, um santo exemplo de mulher de Deus. Eu sofri e sofro até hoje muito com a partir da minha mãe. Mas eu lembro um livro, uma pessoa falando sobre alguém que morreu da sua família, sua mãe, disse assim, olha, ela não morreu, mas ela mudou para outro lugar. Ela foi apenas transportada para outro lugar. E isso me consolou muito, porque o próprio Senhor Jesus disse que o cristão, ele passa da morte para a vida. Para o cristão, a morte é uma passagem, é um transporte para a vida eterna. Para a vida eterna. E
nesse livro falava, sua mãe não morreu, ela apenas mudou de lugar. E eu tenho essa convicção de que a minha mãe apenas mudou de lugar, porque eu tenho convicção de que Jesus, ele faz esse grande milagre. E eu tenho que lutar e perseverar para chegarmos até lá também. Ponto 3, enfatiza uma viva esperança. Temos que ter essa esperança, né, da ressurreição e a vida do Senhor Jesus. Perceba que Maria sempre descansando, porque ela tinha esperança. Quando Jesus chegou lá, eles levam Jesus ao lugar, Jesus disse, Lázaro, vem para fora. Saiu amarrado, que era para eles fazer, eles tinham que fazer, desatar. Mas Jesus falou, Lázaro, vem para fora. E a sua voz ecoou lá no seio de Abraão, porque ainda era o seio de Abraão. E Lázaro ressuscitou. Não sabemos como, porque não tem como explicar o milagre. Mas o milagre acontece. O que aconteceu para realizar esse milagre? Duas coisas, anote aí. Primeiro, a presença de Jesus que estava lá. E a sua voz. A sua voz ecoou lá no seio de Abraão. Então, eu e você precisamos entender que essa presença do Senhor Jesus. Lembra que Marta e Maria falou? Se o Senhor Jesus não estivesse aqui, meu irmão não teria morrido? É isso. Porque elas entendiam que a presença do Senhor Jesus traz vida para a minha e a sua vida. Então você que ainda não aceitou a Cristo, você que ainda não tem essa presença, a presença de Jesus e a sua voz e a sua mensagem, ela traz viva esperança para a minha e a sua vida. Então enfatizamos nessa lição sobre Jesus que disse, eu sou a ressurreição e a vida. Que Deus continue abençoando a sua casa e a sua família. Um abraço.